Abram comigo Hebreus capítulo 3, verso 12 até o 14. Vejam comigo. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Temos nos tornado juntos. Bem forte. Quem é você? Você se tornou o quê? O que é participante de Cristo? Participante das reuniões? É isso? Participante da natureza de Cristo, da vida de Cristo. Preste atenção. Não é história da carochinha. O escritor aos Hebreus está dizendo: ouçam bem, vocês agora são membros, participantes do corpo de Cristo e tornaram-se o corpo vivo de Cristo. Quer dizer que a vida de Cristo deve ser a vida de vocês. Ouçam bem, a vida de Cristo tem que ser a vida de vocês. Portanto, diz ele, exortai-vos, verso 13, mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então ouça o que a Escritura Sagrada hoje nos adverte. Diz assim: olha, vocês devem tomar cuidado que não aconteça de haver em qualquer um de vocês um coração perverso. O problema é o nosso coração perverso. Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, um coração incrédulo. Incrédulo quer dizer descrente. Não creio de que Deus está falando a verdade ou ensinando a verdade. Ele creio que apenas são algumas historinhas bonitas que temos por aí, mas que não tem nada a ver conosco, não. Alguns pensam assim. Coração incrédulo. Está dizendo, não me interessa, não é para mim, não devo aceitar e não devo crer. Ele diz, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada um. O que significa exortar cada um? Significa a responsabilidade que eu tenho com você e você tem comigo, de nós nos advertirmos uns aos outros, nos exortarmos, dizer o quê? Meu irmão, este caminho que você está tomando é um caminho perigoso. Meu irmão, cuidado com esta opção que você fez, com essa escolha que você fez. Meu irmão, veja, não estou muito tranquilo em saber quais os hábitos que você adotou na sua vida. Estou preocupado com o que você está bebendo. Estou preocupado com a maneira como você, meu irmão, minha irmã, como você tem feito escolhas na moda, nos costumes, nos amigos, nas companhias que você tem. Estou preocupado. Você já observou? Você está crescendo em Deus? Você, por acaso, tem aumentado no seu coração a paixão, o amor pela comunhão com Deus e sua palavra? Ou você tem sentido que vai desvanecendo, perdendo o ânimo, o entusiasmo, a fé, consentindo
no pecado, na prática da iniquidade, na vida sem disciplina, na ausência de comunhão com Deus. Quando você nota que seu irmão não está bem, a importância de nós nos admoestarmos uns aos outros é tão importante, para que nós não permaneçamos no engano do pecado, com o coração endurecido. E o escritor de Hebreus diz: o problema é o seguinte: se nós não guardarmos até o fim esta confiança, tendo nós sido participantes do corpo de Cristo, lembre-se que depois de terem ouvido todas essas verdades, a semelhança do povo de Israel que blasfemou, o povo de Israel colheu o resultado da sua desordem moral, espiritual, pessoal, política, social, e o resultado foi desgraça e destruição. Levar Deus a sério é o fundamento da vida cristã. Porque levar Deus a sério significa o temor de Deus. Diz a Escritura, é o princípio da sabedoria. O que é o temor de Deus? O temor de Deus é eu levar Deus a sério. Então eu quero convidar vocês hoje, agora eu passei 10 razões, está aqui um esboço, 10 razões porque o pecado não é brincadeira. Porque tem gente brincando com o pecado. Tem gente brincando com o pecado, está achando lindo e maravilhoso. Tudo com cara de santinho. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Como disse Jesus aos religiosos dos seus dias: hipócritas, raça de víboras. E no seio da igreja, o que tem de gente hipócrita e raça de víboras, vocês não podem imaginar. E é bom que fiquem mesmo conosco, para se arrependerem, se converterem, nascerem de novo e mudarem de natureza. Ganharem uma nova vida e um novo coração. Hipócritas, disse Jesus. Já eu vou falar sobre esse assunto hoje. Já. Primeira coisa. Qual a maior enfermidade que o mundo apresenta? Qual é a maior enfermidade? O câncer? O câncer é a pior de todas as enfermidades? Sim ou não? Qual é a pior enfermidade que o mundo apresenta? Qual é? Sabe por que a maior enfermidade é o pecado? Romanos, vamos usar a Bíblia hoje. Vamos usar a Bíblia, vai fazer bem para todos nós a gente ler a Bíblia de vez em quando. Romanos capítulo 6, verso de número 23. Romanos capítulo 6, verso 23. Em voz bem alta. Por quê? Vamos juntos novamente. Está aqui, já está no nosso quadro. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é a pior enfermidade do mundo? Porque o pessoal está correndo para ver se a ciência consegue resolver o problema do câncer, o problema da AIDS, que são enfermidades mortais, mortais. Agora, enquanto o mundo corre atrás de solução de problemas meramente físicos, qual é a única maneira de ficar livre da morte que o pecado produz? É aprender a viver vitoriosamente sobre o pecado. Este tema é um tema que muitos acham muito antipático. Não gosto muito desse tema, porque esse tema fala e trata exatamente com a minha e a sua necessidade. Que a minha e a sua necessidade explícita e específica exatamente é esta: é aprender a viver vitoriosamente sobre o poder do pecado. E o que é o pecado? O que significa esta palavra pecado? Pecado significa o seguinte: desvio moral
do ser humano que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus e impede a sua relação com Deus. Esse é o objetivo do pecado. Desvio moral que o leva a uma conduta ofensiva aos olhos de Deus. Isso quer dizer que, por causa do pecado, perdemos a relação de intimidade e de comunhão com o nosso Pai. Porque o pecado mata. Pecado é coisa séria. Pecado mata. Como eu estou dizendo aqui, pecado não é brincadeira, não, senhores. Por isso que esse tema não é muito bem explorado, ensinado, né, entre as chamadas igrejas cristãs por aí, porque é melhor manter o povo na ignorância do pecado, que pelo menos assim não perde nenhum membro da igreja. Assim, ninguém vai embora, porque vai dizer, não, aquele pastor falou sobre o pecado, é uma coisa séria na minha vida, eu não quero mais ouvir esse pastor, que ele vai me incomodar com essa conversa. Vai me trazer muita perturbação, que vai fazer saber quem eu sou, segundo o que Jesus disse que nós somos. Então, pecado é uma ação deliberada, é um ato voluntário, enganoso, explícito de contrariar a opinião e a vontade de Deus. Deus diz assim, não faça. Eu digo, faço. Deus diz assim, faça. Eu digo, não faço. Por isso que o salário do pecado é morte. Porque o pecado eu determinar no meu coração a desobediência frontal a toda a opinião de Deus e a toda a sua vontade. É não levar Deus a sério. Por isso que o pecado leva à morte. Porque quando eu não levo Deus a sério, fatalmente, eu estarei separado de Deus. Isto chama-se morte. Aqui não se trata de morte física, mas se trata de morte espiritual. Pessoas que mantêm na sua vida a desobediência contumaz, voluntária, contra toda a vontade soberana de Deus, que nos chamou para nós sermos santos e irrepreensíveis, como diz a própria Escritura. Quando nós somos criados por Deus, nós somos criados por Deus para sermos semelhantes a Jesus, diz a própria Escritura. Você não foi criado para ser mais um habitante do planeta Terra, para viver a sua vida do jeito que você quisesse viver. Não. Você foi criado com um propósito eterno de Deus, para ser santo e irrepreensível, diz a Escritura. E esses são os ensinamentos de Jesus que eu quero meditar com você ainda nesta manhã. Jesus veio exatamente para salvar dos pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Anote isso aí. E leia comigo, Mateus 1, 21. Me acompanhe rapidamente aí em cima, no Mateus 1, 21, para que todos leiam comigo. Olha, vamos ler juntos. Ele dará à luz, ou ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque Jesus salvará o povo do quê? Dos pecados. Tem gente que pensa que Jesus veio para salvar da crise financeira. Jesus veio para salvar da doença do câncer. Jesus veio para resolver problema financeiro, econômico, social e por aí fora. Não. Jesus veio para salvar dos pecados deles. Os pecados de quem? Nossos. Meu e o seu. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então não é um só que pecou, é todos que pecaram. Eu e você. Não pense que você está fora da declaração bíblica, não. Quando a Escritura fala todos pecaram, inclui eu e você. Todos nós pecamos. Todos nós nascemos pecadores. Aqui ninguém nasceu santinho, mais justinho, mais bonzinho. Que quando a criança nasce, todo mundo corre na bochecha. É parecido com a mãe. Parecido com o pai. Que maravilha. É tão lindo, tão querida essa criança. Daqui a pouquinho, quando ela tiver aqui talvez alguns meses, ela vai começar a mostrar quem ela é. Quem ela é.
Daqui a pouco ela bate no rosto da mãe. Daqui a pouco ela agride o irmãozinho dela. Daqui a pouco ela morde. Daqui a pouco ela diz não. Daqui a pouco ela faz birra. Daqui a pouco ela não obedece. Daqui a pouco ela faz o que ela bem entende. Daqui a pouco ela se torna agressiva. Sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Não existe, diz a Escritura, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. E Jesus veio fazer o quê? Veio salvar dos pecados deles, veio me salvar dos meus pecados, veio me livrar do pecado. Então, se ele veio me livrar do pecado, quer dizer que eu e você, para vivermos uma vida de abundância, segundo Deus, precisamos ficar livres do pecado. Porque o pecado é comum a todos nós. Que não tem um melhor do que o outro, não, senhores. Farinha do mesmo saco. Lé com lé, cré com cré. Um sapato em cada pé. E aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ouça bem, Romanos capítulo 1, verso 16, o que é que ele diz? Romanos 1, 16, ele diz assim: não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de Deus, que nós podemos viver vitoriosamente sobre o poder do pecado. Porque se o pecado é inerente a todos nós, o Senhor está dizendo, você, crendo nas verdades que vou lhes anunciar, no evangelho, nas boas notícias desta salvação que Jesus veio trazer, eu vou dar a você a capacidade de você viver vitoriosamente sobre o poder do pecado. Então, a única maneira de nós ficarmos livres do poder do pecado é ouvir as boas novas do evangelho de Jesus, as boas novas que mostram que ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, veio nos livrar do poder, portanto, do pecado. E Romanos, no mesmo livro de Romanos, capítulo 10, verso 10, diz a maneira como você pode experimentar esse livramento e esta vitória. Quer ver? Romanos 10, 10. Olha lá. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. E agora veja o verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo do quê? Salvo do quê? Do pecado. Será salvo do pecado. Que quando as pessoas pensam em salvação, pensam que é salvação depois que morrer, que vai lá para o céu com os anjinhos. Não vai não. Se não for salvo aqui agora, não vai para lá não. Se você não experimentar o poder desta salvação aqui e agora, perdão dos seus pecados e a nova vida aqui e agora, você não entra no reino de Deus. Quem disse isto? Jesus para Nicodemos, um grande religioso, capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus disse para ele: filho querido, com toda a sua religião, com todas as suas boas obras, você é bonzinho, maravilhoso, tremendo intelectual, teólogo dos nossos dias, disse Jesus para ele, se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Nicodemos ficou preocupado, pensou, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe, sendo eu um homem velho, e nascer outra vez? Jesus disse, não, senhor. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Disse Jesus, não é a carne e nem o sangue que herdarão o reino de Deus, mas é você sendo transformado em uma nova criatura, perdoado e livre do poder do pecado. Ouça o que diz a Escritura, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro agora, lá no finalzinho da sua Bíblia. Veja, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. 2 de Pedro 1, verso 4. Veja o verso 3. O 3 também, Junião, põe para mim o 3 também. Viu, filho, querido? Põe para mim também, tá, filho? Põe o 3. Visto que
pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Este é o Evangelho de Jesus, é a somatória das preciosas promessas de Deus, para que por essas promessas, completem, vos torneis coparticipantes do quê? Da natureza divina, livrando-vos do quê? Da corrupção das paixões que há no mundo. Preste atenção, querido, no que você está lendo. Diz a Escritura que esta poderosa salvação foi dada a mim e a você, essas grandes promessas, para que nós nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção que há no mundo, porque os coparticipantes da vida de Cristo não têm comunhão com o mundo ímpio. E quando eu falo aqui em mundo, me refiro ao complexo pecaminoso que o mundo ao nosso redor oferece. Que uma coisa é nós estarmos no mundo, isso não tem, todos nós temos que estar. Mas uma coisa é nós estarmos seguindo o conselho, a instrução e vivendo de acordo com o conceito do mundo sem Deus. Então o escritor sagrado diz, pois ele doou essas preciosas promessas de fazer de você uma nova criatura. Para quê? Para que você tenha agora uma nova natureza, a natureza de Cristo. E a natureza de Cristo não tem comunhão com o pecado. A natureza de Cristo não tem comunhão com o mundo ímpio sem Deus. A natureza de Cristo é santa e justa. A natureza de Cristo deve ser a sua natureza, diz a Escritura. Você torna-se coparticipante da natureza divina. Quer dizer, Deus faz de você semelhante a Cristo, santo como é Jesus, puro como é Jesus, humilde como é Jesus. Faz de você uma nova criatura, participante da nova natureza. E agora, qual é o caminho para a gente tomar posse de toda esta verdade? 1 de João, agora mais para frente, o livro para frente, 1 de João, capítulo 1, versos 7, 1 João 1, capítulo 7 a 9. Veja lá. Se, porém, andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que faz? Nos purifica de todo o pecado. Veja o verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se você disser que não tem pecado nenhum, você é mentiroso. Além de tudo, mentiroso e filho do diabo. Porque o mentiroso é filho do diabo. Porque a natureza do diabo é mentirosa. É João capítulo 10, verso 10. Evangelho de João 10, 10. O diabo é mentiroso desde o princípio. E os seus filhos do diabo, são mentirosos como ele é. Então quem mente é filho do diabo, diz a Escritura. E aí então, João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Amém? Bom, fazendo esta introdução com vocês, vamos ao meu esboço. Primeira coisa, o pecado, estou dizendo, o pecado não é brincadeira. Por que o pecado não é brincadeira? Está escrito lá. Está escrito lá, o pecado não é para frente, o primeiro, filho. Isto. Por que o pecado não é brincadeira? Porque não existe efeito sem causa.
Todo pecado denuncia que no interior do pecador existe uma natureza maligna. Todo pecado mostra que tem uma natureza má no interior do pecador. Querem ver? Evangelho de Mateus, olha lá comigo. Desculpe, Marcos, Evangelho de Marcos, Mateus também, mas eu quero que vocês leiam de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, verso 21. Veja bem, 21 a 23. E vá anotando aí na sua Bíblia e no seu esboço. Mateus 7, 21 a 23. Porque, Marcos eu falei? Marcos, eu falei Mateus? Desculpe. É Marcos. Mateus também tem, mas esse é Marcos. Porque dentro do coração do homem é que procedem. O que procede do coração do homem? Os maus desígnios. Que mais? Prostituição. Que mais? Furtos, que mais? Homicídios, que mais? Os adultérios, o que mais? A avareza, que mais? As malícias, que mais? O dolo, que mais? A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do quê? Do coração do homem e fazem o quê? Contaminam o homem. Vocês viram a lista? Esta é uma das listas que a Escritura tem. Tem várias delas. Eu estou lendo uma delas só para mostrar o que Jesus falou. Ele disse, é de dentro do coração do homem que estão esses pecados. Então, se é de dentro do coração do homem que estão esses pecados, essa inclinação para os pecados, o que precisa acontecer? O homem precisa ganhar um coração novo, porque o velho coração é corrupto. E aí tem esses movimentos por aí. Agora, não queremos corrupção, acabar com a corrupção. Agora o novo governo não vai ter corrupto. Mentira, você é bobo. Está dizendo besteira. Contrariar o que diz a Escritura. A Escritura diz que o ser humano é corrupto desde o seu nascimento. Aliás, desde a sua concepção. Texto de Gênesis. Desde a sua concepção, o coração humano é corrupto. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos igualmente se fizeram corruptos. Então o ser humano é corrupto. Muda governo, entra partido, tira partido, põe presidente, tira presidente, põe governador, põe não sei o quê, põe deputado, muda os juízes do Tribunal de Justiça, muda, agora pronto, agora não tem mais corrupto. Não existe. Onde estão os que não são corruptos? Os corruptos estão no reino de Deus. Por quê? Porque os corruptos, ao nascerem de novo, ganharam um coração novo. Portanto, não adianta ensinar religião para vocês. Posso ensinar uma série de bons costumes, de bons hábitos, de bom comportamento para vocês, e vocês vão para o inferno com tripa e tudo. Porque cristianismo não é educação religiosa. Cristianismo não é educação religiosa, não, senhores. Cristianismo é mais do que isto. Cristianismo é vida em Cristo. É ser uma nova criatura. É outra coisa. Querem ver? Ezequiel capítulo 37. Abra comigo. Projeta para mim. Ezequiel 37. Dá uma olhada. Qual é a promessa de Deus para mim e para você? Não, desculpe, eu falei. É 36, 27. Eu falei 37. Hoje eu estou. 36, desculpe, filhão. Verso 26 e 27. 36. Vá lá. Verso 26 e 27. Vamos lá. Primeiro. Dar-vos-ei. Vamos lá, bem forte. Vai lendo. 27. O que é que Deus está prometendo? Volta no 26. O que é que Deus está prometendo?
Um coração? Sabe por que ele está prometendo um coração novo para mim e para você? Porque o meu coração e o seu é corrupto. É corrupto. Sendo você bonzinho, simpático, bem educado, intelectual, pessoa maravilhosa, um grande empresário, né, um grande profissional da medicina, ou seja, o que for, quero dizer para você que o seu coração é corrupto. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus. Mas eu estou mudando de religião, vai para o inferno também, com a religião nova. Vai para o inferno com religião nova. Você não entra no reino de Deus porque mudou de religião. Tem muita gente assim procurando de galho em galho. Galho em galho, ver qual é a religião melhor. Qual é o pastor mais simpático? Qual é o pastor mais bonito? Qual é a pastora mais amorosa? Quem é? Porque aí agora pronto, encontrei uma igreja maravilhosa. Quando você pensa que encontrou a igreja maravilhosa, ela apodreceu. Porque você chegou lá. Não há nenhum justo, nenhum sequer. A mensagem do Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus, para mim e para você, é que eu e você podemos ficar livres da nossa natureza má e perversa e ganharmos um coração santo e justo, que ama e serve a Deus de todo o seu coração, todos os dias da sua vida. Esta é a promessa de Deus, diz o Senhor: eu vou tirar o coração de pedra de vocês, eu vou dar para vocês um coração novo, está lá, ó. Vou dar para vocês um coração de carne, quer dizer, um coração que seja capaz de sentir, de observar, de perceber a sua necessidade especial e particular. Vou dar para vocês um coração novo. E o que mais? E o verso 27. Eu vou pôr dentro de vocês o quê? O quê? O meu Espírito Santo. Quem é que é batizado com o Espírito Santo? Os que nasceram de novo. Porque o Espírito Santo não é dado para ímpio. O Espírito Santo não é dado para corrupto. O Espírito Santo não é dado para membro da igreja que anda no pecado. O Espírito Santo não é dado para gente incrédula, infiel, desleal, desonesta. O Espírito Santo não é dado para gente perversa. Não, senhores. O Espírito Santo é dado para quem tem um novo coração. E aqui diz o Senhor: eu vou dar para vocês o meu Espírito. E diz o Senhor: eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, nos meus juízos, e vocês observem a minha palavra. Vocês serão, em outras palavras ele está dizendo, vocês serão capazes de praticar os ensinamentos que vocês estão ouvindo. Porque o grande problema é esse, a desculpa é essa. É muito difícil isso. A gente ser santo, não dá. Quem é que consegue ser santo? Só quem é canonizado. Quem é canonizado lá porque fez muitos milagres, não sei qual milagre que fez, mas enfim. O canonizado não é quem fez milagre. O canonizado é quem experimentou o milagre da nova vida. Se vocês lerem as Escrituras, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Romanos, aos Efésios, aos Coríntios, toda a introdução das cartas de Paulo, ele diz assim: aos santos e justos que vivem em Corinto, aos santos e justos que estão em Tessalônica, aos santos e justos que vivem em Éfeso. Porque Deus, quando nós nos entregamos a Ele, recebemos esta poderosa salvação, e que Ele troca o nosso coração, um coração de pedra por um coração de carne, um coração corrupto por um coração santo. Quando Ele troca o nosso coração, Ele faz de mim e de você uma nova criatura, santa e justa, capaz de amá-lo, de honrá-lo, de servir a Ele de todo o nosso coração. Por isso que você vê muita gente nas nossas igrejas, muito bonzinhos, gente simpática, boazinha, muito educada. Daqui a pouco você vê, cadê o fulano? Fulano abandonou a esposa. O fulano roubou o banco. O fulano está mentindo danado. Fulano tem inclinação pecaminosa para determinadas situações. Estou dizendo para vocês aqui, não existe efeito sem causa. Todo pecado denuncia que no interior do pecador existe uma natureza maligna.
E é com essa natureza maligna que Deus quer tratar. No corpo de Cristo crucificado, quando ele foi levantado no Calvário, Jesus, no seu próprio corpo, tomou sobre si todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, foram colocados no corpo de Cristo. Para quê? Para que eu e você ficássemos livres de toda condenação. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, diz assim: portanto, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida que está em Jesus. Qual é a lei do Espírito da vida? É a lei do Espírito Santo doado, entregue para eu e você vivermos esta vida vitoriosa. A lei do Espírito da vida foi derramada no seu coração para você viver em santidade e em justiça. Normalmente nós, humanamente falando, não podemos, não temos condição. A única maneira de nós não termos corruptos na nossa nação, corruptos nas ruas da nossa cidade, sabe qual é a única maneira? Quando as pessoas nascem de novo. Aqui nesta manhã, hoje, deve estar o maior número de santos de Deus, aqui nesse lugar, que receberam a Cristo, que confessaram a sua fé em Jesus, que entregaram a sua vida a Cristo, que experimentaram o perdão dos seus pecados, e agora não há condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte, porque o pecado é uma lei, e esta lei do pecado só pode ser quebrada por uma nova lei. Qual é a lei que quebra a lei do pecado? Se a lei do pecado e da morte gera morte, a lei do Espírito da vida te dá vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma lei nova. É a lei do Espírito Santo derramado no meu e no seu coração, que produz em mim e em você uma nova natureza, uma nova criatura, uma nova pessoa. Vou encerrar. Só falta mais 9. Amo você. Muito. Por isso eu não podia deixar de falar com você hoje. Obrigado. Porque este livro trouxe ao meu coração a consciência da necessidade da igreja que eu pastoreio. Sou responsável por vocês. Eu amo vocês. Eu não posso chegar aqui e pregar sermãozinho, água com açúcar, para dizer que vocês são bonzinhos e maravilhosos, quando vocês todos estão caminhando para o inferno. Minha tristeza quando eu ouço falar aqui entre nós, marido abandonando esposa, maridos infiéis, mulheres infiéis, gente viciada em pornografia, dentro das nossas igrejas, pastores, escravos do pecado, líderes, diáconos, diaconisas, gente boa, simpática, sem a vida de Deus. Mas que eu posso deixar vocês viverem assim e eu não falar nada com vocês? Vou responder diante de Deus por isto. Por isso o Bever trouxe ao meu coração que eu precisava. Quando eu li o livro anterior do Charles Swindoll, chamado A Igreja Desviada, que está aí na livraria também, aconselho a lerem. Há uns 3 anos atrás eu ganhei do pastor Valmir esse livro, A Igreja Desviada. E foi ele que me despertou. Porque ele disse que a experiência dele lá nos Estados Unidos foi exatamente com essa. A igreja que ele era pastor era uma igreja numerosa, caminhando para o inferno. E ele entrou em desespero, foi buscar Deus. Deus começou a falar com ele. As pequenas concessões dentro da igreja, as pequenas concessões na vida cristã, namoro impuro, as mentiras, a escravidão da pornografia, a internet terrivelmente cruel e destruidora. E ele foi vendo isso e notou que a igreja dele estava sofrendo uma invasão de pequenos pecadinhos que iam sendo acertados, e iam sendo esquecidos e ia deixando para lá.
E a igreja começou a cair numa desordem moral. Aí o Swindle entrou em desespero, foi buscar a Deus. Deus mostrou para ele algumas das lições importantes. Aqui uma que eu guardei, vou ser bem rápido, foi quando ele fala sobre Éfeso. Que ele esteve na cidade de Éfeso, lá na Turquia. Esteve alguns anos atrás lá em Éfeso. E ele foi visitar a cidade de Éfeso, as ruínas de Éfeso. As ruínas da igreja em Éfeso, onde os cristãos estiveram. A igreja que Paulo começou lá em Éfeso. E ele disse que o que aconteceu é o seguinte: a cidade de Éfeso é uma cidade portuária, muito famosa, muito famosa. A cidade, na época, era um grande centro comercial. Os navios passavam ali, os navios mercantes passavam ali, fazendo comércio na cidade. Aí, ele conta o seguinte, que os navios encostavam exatamente, o porto de Éfeso era exatamente do lado da cidade, bem junto à cidade. Ele voltou lá hoje, lá há alguns anos atrás, e disse que ele ficou assustado, porque o porto da cidade de Éfeso não está mais no centro da cidade como esteve há quase 2000 anos atrás. Hoje, ele dista do centro da cidade 8 quilômetros. Por quê? Porque ao longo dos anos, desses quase 2000 anos de história, o lixo do mar foi se depositando no porto. O lixo, as marés subindo, sujeira, detritos, tudo mais, afastou onde estava o porto da cidade, 8 quilômetros distante do porto da cidade, cheio de lixo. E o Swindle diz assim, quando ele esteve lá, ele disse, aí o Senhor falou comigo, assim está a minha igreja. Assim está a igreja. Cheia de lixo, de entulho. Entulho que não é confessado, nem abandonado, e que vai sendo permitido. Uma coisinha hoje, um costumezinho hoje, uma piadinha hoje, uma historinha imoral hoje, uma conversa obscena hoje, um comportamento leviano hoje, e vamos nos afastando de Deus. Quando eu li isso do Swindle, eu quero confessar a vocês, eu dobrei os meus joelhos no meu escritório em casa. E orei pedindo que o Senhor me perdoasse. Porque eu disse, Senhor, eu sou pastor de um rebanho. Eu tenho responsabilidade com o rebanho, Senhor. Sou líder de um ministério, Senhor. Não deixa, Senhor, que eu consinta com a tua igreja te abandonar por causa do pecado. E sabe qual era a condenação a Éfeso? A condenação a Éfeso era esta. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 ou 3, está ali, carta a Éfeso. O Senhor está dizendo, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, senão virei a ti e tirarei de ti o teu castizal. Você é uma igreja bonita, você é muito eficiente, você tem trabalhos, tem muitas obras, muito serviço, mas tenho contra ti uma coisa, que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor falou comigo, filha. Abandonaste o teu primeiro amor. Não quero ser pastor de uma igreja que abandonou a Cristo no seu primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor aqui, filho, é a relação de amizade, de intimidade, de comunhão que nós vamos ter com Deus. Isso é o primeiro amor. Conhecemos ao Senhor e logo passamos a ter intimidade e comunhão com Ele. O primeiro amor é isso. É a intimidade, o tempo de intimidade e comunhão que temos com Ele. Pergunto a você, qual é o tempo que você tem de intimidade e comunhão com Deus? Pergunto eu a você. Diariamente, qual é o tempo que você separa para Deus? Para a oração e a palavra? Responda você para você mesmo. E a palavra é esta mesmo. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Não tens mais comunhão comigo, não tem mais intimidade comigo. E eu e Sueli temos feito um projeto, um propósito na nossa casa nesses últimos anos. De nós termos um coração semelhante ao de Jesus. Eu e Sueli fizemos esse propósito. Com marido e mulher. Porque eu
não sou profissional do púlpito, e nem Sueli. Eu e ela somos um só. Portanto, nós dois trabalhamos juntos, com o mesmo sentimento, o mesmo projeto. E por vezes, eu via a Sueli chorando, vindo a mim, dizendo: olha como está a nossa igreja. Veja como estão os nossos jovens. Veja como estão os nossos casamentos. Veja como está o nosso povo. Veja como estão os nossos costumes. Veja como estão as festas de casamento deles. Veja como estão as festas de aniversário deles. Que assim começa sutilmente o pecadinho entrando, uma concessãozinha, não tem importância, que a desculpa sempre é essa. Não, estamos num mundo moderno. Esse negócio antigamente era assim. Isso é coisa de gente velha. Esse Carlos Alberto já está velhinho. Está velhinho, se intrometa comigo para você ver onde você vai parar. Intrometa com o velhinho para você ver onde você vai parar. Se intrometa para você ver. Pecado separa o pecador de Deus. Segundo, vou ser rápido aqui só para encerrar. Porque eu vou continuar pregando sobre isso, tá bom? Semana que vem tem mais. E é chumbo grosso. Então não venho, fica em casa. Vai dormir. Que vai acontecer uma coisa, vai cair da cama. Pecado não é brincadeira, por quê? Vamos lá, por quê? Separa o pecador de Deus. Separa o pecador de Deus. Terceiro, pecado não é brincadeira, por quê? Porque escraviza o homem. É como o cara que é fumante, né? Esses dias eu falei com um rapaz, eu e Sueli falamos com um rapaz amigo nosso, né? Conhecido, um vizinho nosso lá de casa. E ele fumando, eu falei com ele: rapaz, você tem visto a propaganda aí sobre os que estão morrendo com câncer na garganta, nos pulmões, câncer nos órgãos internos, por causa do fumo? Ele disse: eu já vi tudo isso, pastor. Eu falei: e aí? Quando você compra aquele maço de cigarro, não tem lá a imagem de um cara caindo dos pedaços? Tem? Perguntei para ele: tem ou não tem? Ele disse: tem. E aí, cara? E você? Eu não consigo ficar sem. Já tentei várias vezes. Fico 1, 2 dias, não consigo mais, volto tudo outra vez. Sabe o que o pecado faz na vida das pessoas? A mesma coisa. Escraviza. Tem gente que diz: eu quero, mas não posso. Eu sei, mas não consigo. Eu queria, mas não tenho jeito. Sabe que tem gente que gosta do pecado. Sabe como é que elas fazem com o pecado? Lambe os beiços. Gosta do pecado. Tem prazer no pecado. É o viciado em drogas. Quarto, o pecado não é brincadeira, por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que comete pecado, quem ele é? Quem ele é? Do diabo. Está lá o texto de 1 João 3, 8 e 9. Quem comete o pecado é filho do diabo. Guarda isso aí no seu coração. Quem comete pecado é filho do diabo. Uma coisa é você ter tido um ato pecaminoso que você arrependeu-se, confessou e abandonou. Isso é uma coisa. Outra coisa é você amar o pecado e gostar do pecado, se lambuzar com o pecado. Isso é outra coisa. O que se lambuza com o pecado, que gosta, admira, ama o pecado, é filho do diabo. Quem disse isto? Espírito Santo, através de João, capítulo 3, verso 8 e 9. Porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nascido de Deus, que ganha um coração novo, não vive na prática do pecado. O pecado para ele é um acidente. É um acidente de percurso, não é uma prática habitual. Não é a prática habitual dos senhores. É como o fumante, é como o drogado, viciado. Não consegue se libertar, portanto, vive na prática do pecado. E confessa, e pede perdão, e chora, e diz nunca mais. Aí pronto, acabou, dia seguinte está fazendo igual. O
pecado não é brincadeira, porque a sua alma terá que pagar a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? A alma morrerá. Morte aqui é separação eterna de Deus. O pecado custa a nossa alma. Cada um morrerá pela sua iniquidade, diz a Escritura, se é que você leva a sério. É o que está escrito, eu não inventei nada, está escrito, se é que você leva a sério. Sexto, o pecado não é brincadeira, por quê? Que nenhum pecador vai ficar impune, nenhum. Cada um vai responder pelo seu pecado. E estão os textos aqui para você examinar. Colhemos o que semeamos. Quando eu peco e acho que Deus não vai me punir, eu estou escarnecendo de Deus. Eu peco, desobedeço a Deus, desonro a Deus, acho que Deus não vai me punir. Quero dizer para você que eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E Deus vai provar para você que Ele não é mentiroso. Sétimo, o pecado não é brincadeira, por quê? Todo pecador está debaixo da ira de Deus. Todo pecador está debaixo da ira de Deus. O que é debaixo da ira? Está separado de Deus. Isso é estar debaixo da ira de Deus, é separado de Deus. São filhos da ira, que não entram no reino de Deus. Este é o texto de Efésios 2, texto de Romanos 2, Salmo 95, que fala sobre estar debaixo da ira de Deus. Creio que não é o lugar que você quer estar. Oitavo, pecado não é brincadeira, por quê? Porque há um destino marcado para o pecador. Qual é o destino? 1 Coríntios 6, verso 9, diz assim que os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não vão herdar o reino de Deus. Não se iluda. Ah, mas eu não creio nada disso que o senhor está lendo aí. O problema é seu. Nem por isso Deus vai mudar a sua palavra. Só porque você não crê, que você não gostou, que você não simpatizou com as verdades. O problema é seu. Deus não vai mudar nada da sua palavra, se você gostou ou deixou de gostar. Nono, o pecado não é brincadeira, por quê? Porque o destino do pecador é onde? É o lago de fogo e de enxofre. Que no texto de Apocalipse, capítulo 21, diz que esta é a segunda morte. Primeira morte é a morte física, segunda morte é a morte, separação eterna de Deus. Ah, eu não creio nisso. Problema seu. Problema seu. E por fim, o pecado não é brincadeira, por quê? Porque engana e endurece o coração das pessoas. E aí eu anotei aqui o texto de Mateus 23, que você vai encontrar lá os 8 ais dos hipócritas, dos escribas e fariseus. Jesus lastimando deles. Quer ver? Vou encerrar com isso aqui, mas vale a pena. Mateus 23, pega aí, Mateus 23, está bem do lado do livro de Marcos aqui. Mateus 23, aqui tem 8 ais, quer ver? Mateus 23, verso de número 13. Ai de vós, escribas e fariseus. Então eram os religiosos naqueles dias, como muitos religiosos que temos aqui nesta manhã. Jesus dizia assim para eles: vocês fecham o reino dos céus, mas vocês não entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Hipócritas, religiosos hipócritas. Verso 14. Hipócritas, porque devorais a casa das viúvas. 15. Hipócritas, fariseus hipócritas, escribas hipócritas, porque rodeais o mar para fazer um prosélito, um discípulo, e uma vez feito o discípulo, vocês o tornam filho do diabo, filhos do inferno 2 vezes. Verso 16. Ai de vós, guias de cegos. Verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e têm negligenciado os preceitos mais importantes, que são a lei, a justiça, a misericórdia, a fé, o amor. Devias fazer estas coisas sem omitir as outras, disse Jesus. Verso 25, hipócritas, fariseus, religiosos, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro de vocês estão cheios de rapina, de intemperança, de lixo. Verso 27. Hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados.
que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda imundícia. E por fim, verso 29, hipócritas fariseus, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos. E assim, verso 31, assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas, enchei de vós a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Deixei com você o esboço que eu queria falar com você. A partir de agora o problema é seu. Minha responsabilidade eu cumpri, advertindo você sobre o pecado, que o pecado não é brincadeira. Ou você experimenta a nova vida em Cristo e uma nova natureza, você experimenta e prova uma nova natureza, uma natureza santa e justa, ou quero dizer a você uma coisa, você vai arcar com as consequências do pecado. Na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, no seu ministério, em você mesmo.